Olá, em tudo o ensinamento, estamos aí novamente, voltando agora para tentar falar um pouquinho sobre as duas palavras gregas, Cronos e Kairos. Na verdade, as duas palavras significam, todas as duas, o tempo, designa o tempo, né? E antes de começar, eu te peço que dê o seu like, e, se possível, inscreva nesse canal e aperte também o sininho para você poder receber as mensagens. Por exemplo, Cronos é medido pelo relógio, pelo calendário, a rotina do dia a dia. É o tempo determinado dentro de um limite, né? Já no caso Kairos, significa o tempo certo, é o tempo oportuno, é o tempo, vamos dizer assim, o tempo supremo. Então, baseado nessa questão desses dois tempos, nós trouxemos isso para a palavra de Deus, para o nosso sentimento, para aquilo que produz esses dois tempos na nossa vida, né? Então, onde podemos ver a mão de Deus nessas palavras? Como Cronos está ligado ao relógio, ao calendário, observamos que, embora seja importante, porque temos o nosso trabalho, né? As nossas atividades do dia a dia, esse tempo nos leva muitas vezes ao ativismo e também, né, como muitas pessoas estão dizendo aí, né, que é a doença do século, que é a ansiedade. Ou seja, muitas pessoas buscam inconscientemente atropelar esse tempo, ou seja, tentando trazer para hoje o que vai acontecer daqui a alguns dias. Então a pessoa fica incomodada, ansiosa, e ela não consegue de forma nenhuma resolver esse problema. Já no tempo Kairos, nós esperamos com paciência. E a palavra de Deus nos fala, no livro de Salmos, né, de número 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu pedi por socorro. Então, se nós não temos essa ansiedade com esse tempo, é porque nós estamos deixando isso na mão de Deus. E quando nós deixamos as coisas na mão de Deus, vamos e convenhamos, as coisas são muito melhores, a gente descansa, a gente pode esperar. Então, esse tempo, Kairos, é o tempo que nós temos que praticá-lo na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Muitas vezes é difícil, nós temos que fazer uma adequação entre um e outro, mas deixa esse tempo de Deus, ele prevalecer na sua vida quando você puder. Vou basear também lá no livro de Zacarias, profeta Zacarias, considerado um dos profetas menores, mas eu digo para você, esse profeta foi o que mais profetizou sobre o Messias na Bíblia. Antes, evidentemente, do livro de Isaías, não é? E ele teve 8 visões, né? E no capítulo 4, ele teve, que é justamente a 5ª visão, no versículo 6, ele fala assim, não por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, veja bem, tudo tem a sua forma determinada. E lá no versículo 10, ele fala assim, versículo 10, ele fala assim, que nós não podemos desprezar os humildes começos. Por quê? Nos humildes começos existe algo muito especial. Uma vez eu fiz um casamento de 2 jovens, celebrei um casamento de 2 jovens, e eles tinham 18, 19 anos. E até o pai de um deles veio, pastor, procura, não tem como evitar. Eu falei, deixa, são 2, se um ajudar o outro, tudo vai dar certo. E foi exatamente o que aconteceu. Eles se uniram ali, nós abençoamos em nome de Jesus, e esse casamento começou, depois tiveram uns filhos, e tiveram o seu lar, os 2 começaram a trabalhar, e no final uma família estava formada. Que Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.